stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Boa tarde a todos. Começa agora a nossa última live. A nossa última live da semana da Jornada do Louco, que antecede a introdução ao tarô, nosso curso do tarô básico, nosso workshop tarô básico, que começa hoje, 31 de outubro de 2020, lua cheia, lua poderosa, dia das bruxas. O que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer uma breve retrospectiva sobre o que a gente falou essa semana. Depois a gente vai pontuar algumas últimas questões sobre o arquétipo do louco, que foi o nosso protagonista dessa semana. E finalmente, depois a gente vai fazer uma leitura. Essa é a surpresa. Uma leitura da lua cheia. A gente vai ler um jogo muito famoso que se chama Cruz Celta. Nada mais propício para uma lua cheia no dia das bruxas do que uma Cruz Celta, não é mesmo? Bom, essa semana a gente teve muitas atividades interessantes para você que já está aí acompanhando a gente e para você também que está assistindo esse vídeo posteriormente. Na segunda-feira a gente começou a Semana do Louco, e a Semana do Louco foi uma semana que a gente entrou na energia desse arcano, essa energia de irreverência, de alegria, de inocência, de versatilidade, e que está, de certa forma, muito conectada de maneira arquetípica com a nossa criança interior, porque o louco, ele tem todos os sonhos, ele tem todas as ideias e está presente em todos os caminhos, mas ele não tem grande poder de realização, certo? Essas são características do nosso arcano da semana, que foi o louco, nessa nossa jornada do louco. E são características muito semelhantes às características pertencentes à nossa criança interior, que ela sonha muito, que ela se conecta muito, que ela dialoga com tudo, com todos os bichos, com todas as entidades, com todos os seres, mas ela não tem grande poder de realização. Nossa criança interior, ela precisa do adulto para realizar. E é por isso que é tão importante e tão interessante que a gente esteja alinhado. Oi, Débora, boa tarde, tudo bem? Que a gente esteja alinhado, que a gente tenha esses dois polos das nossas vidas alinhados e que eles deixem de ser polos, que eles sejam uma coisa só. Segunda-feira a gente falou um pouco sobre o que é tarô, sobre por que a gente deve se comunicar utilizando... quais são as vantagens da gente se comunicar com... Boa tarde, João, tudo bem? Quais são as vantagens da gente se comunicar utilizando um oráculo ou uma ferramenta de comunicação com o que quer que seja? Com a espiritualidade,
com Deus, Buda, deusa, deuses, Alá, Kurt Cobain, enfim. Quem você acreditar como divindade guia na sua vida, o tarô, ela é uma ferramenta neutra e extremamente versátil. E ela é extremamente versátil e é neutra justamente pelo fato de que você é capaz de se conectar com todas as linguagens, tá? Não importa qual credo, qual religião, qual sistema de crenças, de filosofias, enfim, você pertença. O tarô, ele cabe nesse sistema, ele dialoga, tá? São arquétipos e são elementos simbológicos que eles têm representatividade em todas as crenças e todas as filosofias, tá? Obviamente, durante muito tempo, como todas as artes ocultas ou todas as artes ligadas à natureza e também ao feminino, tá? Porque durante muito tempo o tarô ele foi muito utilizado somente pelas mulheres. Uma coisa que tem tudo a ver, porque foi no tempo em que as mulheres foram... tudo a ver com o dia de hoje. No tempo em que houve a perseguição, uma grande perseguição, historicamente fora da realidade e alinhada com o absurdo que foi a chamada caça às bruxas. Então, tudo que remonta dessa época e tudo que faz com que o novo e com que a revolução aconteça na crença das pessoas que estão dominando, e aqui no caso estamos falando do patriarcado, coloca medo nas pessoas e é chamado de arte oculta. Oculta de quê? De quem? Pra mim nada disso foi oculto, nunca. E eu tenho certeza que pra vocês também não. Oculto de quem tava no poder na época. Por isso, artes ocultas. Então, não é uma arte oculta, é uma arte neutra e que se conecta com todo e qualquer sistema de crenças, credos e de religião. Na quarta-feira, a gente falou bastante sobre o arquétipo do louco. E o intuito da gente foi absorver e observar, olha que anagrama interessante. Absorver e observar os elementos e as simbologias pertinentes ao arquétipo do louco, tá? No curso Tarô Básico, Jornada e Intuição, a gente meio que vai destrinchar todas as cartas e todos os arcanos maiores e menores de uma forma semelhante, para que a gente não decore, para que a gente aprenda. Quando a gente bate o olho numa carta, mesmo que a gente não tenha pego um livro para compreender o que aquela carta significa, a gente precisa ser capaz de identificar, ok? De identificar, de interpretar e de decodificar que simbologias são aquelas. E, finalmente, é importante lembrar que o tarô, não importa qual seja a edição, não importa qual seja o sistema de organização que aquele tarô está submetido, se ele está alinhado com o tarô de Marsella e com os tarôs clássicos, tá? Ou seja, se ele possui 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, as simbologias elas são equivalentes, tá? É claro que os arquétipos eles vão mudar um pouco, mas as simbologias base, tá? Elas são as mesmas. Então, na quarta-feira, a gente falou sobre o arquétipo do louco e a gente falou sobre todas as simbologias base e a gente ainda pegou alguns tarôs diferentes pra gente comparar e pra gente entender como as simbologias funcionam e como as simbologias se relacionam. A gente vai fazer isso mais no curso, certo, pessoal? A gente vai se aprofundar e vai destrinchar mais sobre isso no curso. Bom, e na sexta-feira a gente arrematou, a gente finalizou
a leitura do arquétipo do louco. Claro que tem muito mais coisa, a gente viu de maneira superficial, numa live de uma semana, pra gente fazer um estudo de uma hora e pouco, que foi mais ou menos a frequência das nossas aulas, fora de uma sala de aula. Boa tarde, Mauro, tudo bem, rapaz? Seja bem-vindo. Estamos juntos aqui falando sobre a semana que passou, abrindo aqui os caminhos pro workshop que começa hoje. E hoje tem mais uma surpresa, fica aí, tá? Tem uma surpresa muito interessante. Bom, e na sexta-feira a gente fez uma breve retrospectiva sobre tudo que aconteceu. A gente arrematou as simbologias pertinentes ao arquétipo do louco. E no final da live a gente fez uma... No final não, né? Do meio pro final. A gente fez a leitura de... A gente fez uma leitura que... ela teve ressonância com todos que estavam presentes na hora. E ela foi bastante simbológica, porque ela falou sobre os breves propósitos que permeiam a nossa existência e que servem como pilares estruturais para que a gente continue alegre, continue feliz, e continue em movimento e continue como louco, sonhando, como o arquétipo do louco, sonhando todos os dias, buscando, procurando novas aventuras, tá? Vamos tirar sempre as partes boas dos arquétipos quando a gente está falando desse tipo de simbologia e do nosso alinhamento a elas, para trazê-las para a nossa vida, de maneira a gente estar sempre na mesma trilha da evolução, da positividade e da construtividade. Bom, e hoje, para quem está aí assistindo a gente, hoje é dia 31 de outubro. Daqui a pouco começa o dia de finados. Hoje é Halloween. Hoje é dia das bruxas. E o dia de finados, ele também é o famoso Dia de los Muertos no México. E também tem uma importância, uma simbologia muito grande para todas as culturas andinas. E aí, o que eu queria compartilhar com vocês nada melhor para a gente fazer hoje do que colocar em prática muito do que a gente viu novamente. E hoje eu trouxe um amigo aqui. Eu trouxe esse amigo aqui para fazer parte da nossa live, da nossa festa, que é o louco do tarô de Santa Muerte, que é um tarô de Dia das Bruxas, de Dia de los Muertos. É um tarô conselheiro e é um tarô muito interessante para que a gente possa fazer uma leitura surpresa hoje sobre o que essa lua cheia, o que esse dia poderoso que tá se desenvolvendo hoje, esse dia poderoso e com tantas energias e com tanta... Pra mim, pelo menos, o que eu tô sentindo é harmonia, felicidade, fé, esperança e positividade, né? Um dia que tá exalando essa energia numa grande densidade, só que uma densidade de maneira positiva. Um dia tão poderoso para a gente começar os nossos ciclos e colocar em prática, encerrar ciclos, se for o caso, e começar ciclos também, e colocar em prática, colocar no papel os nossos desejos, os nossos objetivos, as nossas conquistas. Ontem a gente leu sobre propósito e hoje é o melhor dia para a gente saber o que esses caminhos nos reservam, tá? Então, hoje... nada melhor do que um dia das bruxas para a gente tirar uma cruz celta utilizando o tarô de Santa Muerte, do Dia de los Muertos. E é isso que faremos. Vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona. A cruz celta é um método de leitura, uma técnica de leitura interessante porque ela é meio pau para toda obra. A gente consegue usar a cruz celta, pelo menos eu faço isso. Eu tenho essa... licença poética para utilizar essa ferramenta dessa forma, porque, como eu disse para vocês,
as técnicas de leitura que já são existentes, elas já existem há muito tempo, elas já foram desenvolvidas, elas já foram estudadas, elas já foram testadas. Então existe um sistema de correlação das cartas que ele funciona muito bem, ok? Por isso, toda vez que você pega um método famoso para tentar fazer algum tipo de consulta, pode ter certeza que aquele método ele vai ser muito esclarecedor, porque ele não vai deixar muitas dúvidas dentro do que você está perguntando, tá? E a Cruz Celta, ela é muito interessante, aproveitando o finalzinho dessa energia dessa Semana do Louco, porque ela é muito versátil. A gente meio que consegue que encaixar a interpretação da Cruz Celta em quase todas os sistemas, em quase todas as possibilidades. Em outras palavras, a gente consegue usar a Cruz Celta para fazer qualquer tipo de sondagem e qualquer tipo de pergunta. E isso é muito interessante porque, na dúvida, você pode fazer a Cruz Celta, porque existe uma grande possibilidade de você ter um bom esclarecimento a respeito, acerca daquele assunto específico que você está buscando se aprofundar, buscando aprofundamento. E hoje, a surpresa da live de hoje, que eu falei nas postagens, na descrição das postagens da propaganda da live, é que a gente vai fazer essa leitura, tá? O nosso intuito é captar e fazer uma sondagem da energia do que é essa lua cheia, do que é esse ciclo que encerra e começa agora, no dia 31 de outubro. A gente teve um mês que ele começou numa lua cheia, encerrou numa lua cheia, então já foi por si só um mês poderoso. E hoje a gente tem a lua rosa e a lua azul, né, que justamente intensificam esse poder, esse ciclo e todo esse desenvolvimento interpessoal e esse nosso início de jornada. Ontem a gente abriu uma Cruz Celtas, a gente fez uma leitura específica, simples, mas bem objetiva sobre os nossos breves propósitos. E hoje a gente vai fazer uma leitura bem bacana sobre o que essa lua cheia nos reserva, quais são os propósitos e quais são os augúrios, os conselhos, as ferramentas e todos os fatores que estão presentes no nosso caminho a partir de agora, visto que o nosso intuito é alcançar a felicidade, alcançar a prosperidade material, física, amorosa, enfim, e estarmos alinhados com todos os nossos breves propósitos e os nossos grandes propósitos também. Sendo assim, hoje a gente vai fazer essa leitura. Eu considero essa leitura uma leitura muito importante, tá? Porém, existem comunicações distintas e comunicações diversas que a gente recebe, que a gente capta, que a gente compreende quando a gente está rezando, ou quando a gente está meditando, ou quando a gente está fazendo algum ritual numa fogueira, ou qualquer coisa do tipo. E as comunicações que eu senti, que eu recebi, foi a respeito de não fazer muito alarde sobre essa leitura e sobre esse compartilhamento de informação aqui especificamente. Deixasse que, essa live ela vai ficar gravada para todo mundo ver depois, inclusive para todo mundo assistir posteriormente. E eu espero que todos os interessados assistam no dia de hoje, porque é um dia poderoso. E dois, é muito interessante que a gente esteja em ressonância, a gente esteja em contato com esse tipo de conexão por livre e espontânea vontade. Não é legal que exista alguma pressão ou exista algum tipo de influência ou indução para que as pessoas participem e se integrem contra a vontade de alguma forma nesse tipo de processo. Então, hoje nós tiraremos a Cruz Celta. E eu vou aproveitar e fazer isso de maneira didática, para que você que está assistindo também compreenda e aprenda essa técnica. Quem já está estudando tarô há algum tempo, provavelmente já conhece. Essa é um método de leitura, uma técnica de leitura bastante popular e bastante conhecida justamente por causa disso que eu falei. Ela serve para muitas situações distintas, muitas situações diferentes, tá? Mas quem
faz parte dos pré-inscritos do curso do workshop de tarô básico. E quem também está interessado em começar nessa área, é um bom momento para a gente dar uma olhada e a gente compreender como isso acontece. Beleza? Então vamos lá. A gente vai agora para o nosso ring light. Nosso ring light de tiradas místicas. Tcharam! Aqui estamos. Espero que não caia como da outra vez, porque colocar o celular no suporte sempre é um desafio. Pronto, deu certo. É isso aí. Bom, a cruz celta, já vou começar a falar para vocês mais ou menos como é que funciona. A cruz celta, ela é interessante porque ela fala sobre uma situação de maneira ampla, de maneira específica, tá? E ela fala sobre a situação do consulente. No caso, como a gente está fazendo essa leitura para nós mesmos, os consulentes somos nós, tá? Somos nós. Eu vou colocar aqui as minhas amigas, o povo de pedra, que faz parte de todos os rituais, protegendo, ajudando e dando uma participação tanto na entrada das mensagens, na chegada das mensagens, como também na proteção, para que todo e qualquer insight, toda e qualquer mensagem e também a interpretação do que surge no nosso subconsciente, para que isso chegue sem interferências, né? A gente quer a evolução, a gente quer a felicidade, então não é legal que a gente tenha interferências de nenhum tipo. É isso aí, pronto, já está ajustado. E agora a gente vai fazer essa leitura, pessoal. Vou embaralhar aqui. Inclusive, é um ótimo momento para você conhecer o tarô de Santa Muerte, tá? Essa é a capa dele. Eu ainda guardo a caixinha. Eu acho ele muito bonito. Eu acho a ilustração de extremo bom gosto, certo? Quem fez esse compêndio foi o Fabio Listrani, tá? Ele fez tanto as ilustrações como também a parte escrita. A caixinha, o tarô, ela acompanha esse livrinho aqui. Como eu disse, ele é um tarô conselheiro, tá? Então você encontra aqui todos os conselhos, em várias línguas inclusive, todos os conselhos dessa edição, desses arquétipos, todos escritos em várias línguas diferentes. Esse tarô aqui, eu posso usar ele no curso de tarô básico? Sim, pode. Por quê? Porque ele segue a nossa regra básica. Ele acompanha a estrutura dos tarôs clássicos e do tarô de Marsella. Então aqui dentro dessa carta, desse deck, né, desse baralho aqui, a gente tem 78 cartas. A gente tem os 22 arcanos maiores e os 56 arcanos menores. Todos numerados e nomeados da mesma maneira. Da maneira que os tarôs clássicos, eles... É bonito, né, Débora? E o que eu acho incrível também nesse tarô olha só, ele tem um relógio maia, um calendário maia no fundo. Tá vendo que legal? E isso aqui é só o verso, hein? Todo esse tarô tá repleto de simbologias. Eu acho muito interessante. E como eu falei, no Jornada Intuição, a gente considera a simbologia, lógico, né?
como todos os tarôs, a gente considera a simbologia parte da leitura arquetípica, né? Parte da interpretação. E aí quando você começa a ver as cartas, quando você começa a dar uma olhada no que elas significam, e começa a dar uma olhada de perto no significado, né? Isso aqui, por exemplo, é o Sol. Olha só que bacana. O ilustrador, ele colocou muitos elementos nas cartas. Você precisa passar um tempo olhando. Boa noite, Marshall Pedroso, tudo bem? A gente está fazendo uma leitura de Dia das Bruxas aqui, para essa lua cheia, falando sobre prosperidade, desenvolvimento, progresso, evolução, positividade e alinhamento com os nossos caminhos do propósito. Mas voltando ao que eu estava falando, a gente precisa de um tempo observando cada uma das cartas para a gente perceber a quantidade de elementos que compõem as ilustrações. E todos esses elementos, eles fazem sentido, né? Se você olhar, esse tarô ele parece mágico. Cada vez que eu olho, eu vejo coisa diferente. A gente tem o Sol, né? O Sol fala sobre positividade, fala sobre alegria, fala sobre um grande portal de luz. Então a gente tem o Sol, a gente tem os girassóis, né? A gente tem a música, a gente tem, olha aqui quem mais que tá aqui, ó. Beija-flor. No xamanismo, o beija-flor, ele significa essas duas coisas. Ele significa a alegria, significa a música, sabe? Então a gente tem muita simbologia. Esse tarô é muito bacana e é o tarô que a gente vai usar hoje para a gente abrir essa cruz celta. A gente vai fazer essa transculturalidade aqui, andina, mexicana, maia, e celta e oriental, para a gente dar uma lida no que essa energia dessa lua cheia, o que essa energia dessa lua cheia está trazendo para a gente em termos de alinhamento com os nossos grandes propósitos agora, e também para que a gente alcance a nossa felicidade material, amorosa, a nossa prosperidade financeira, espiritual também, as nossas conexões, enfim, para que a gente fique numa boa e a gente consiga servir cada vez mais como instrumento de manutenção, de desenvolvimento, de progresso desse planeta, tá? Então vamos começar. Olha só, enquanto eu vou abrindo aqui a mandala, eu vou explicar cada uma das casas e vou explicar a minha interpretação de cada uma das casas, certo? Essa primeira aqui, então, certo? É a nossa carta principal, é a nossa casa principal. Ela é a nossa significadora, tá? Qual é essa energia? O que é que de fato essa lua cheia está trazendo pra gente, tá? Então, é isso. Esse é o símbolo, tá? E aqui a gente tem o contraponto, tá? Isso aqui vai funcionar bastante como desfecho, vai funcionar como caminho, vai funcionar como o objetivo da gente dentro desse alinhamento com essa energia dessa lua cheia, tá? Desse novo ciclo, ou desse final de ciclo, do que isso nos reserva. Esse aqui é o nosso contraponto, tá? O contraponto, ele pode ser um obstáculo, tá? A gente vai depender do contexto da leitura, mas ele pode ser também algo que não é exatamente um obstáculo, não é uma coisa que existe e que está atrapalhando essa outra aqui de baixo de acontecer, tá? O contraponto pode ser que seja uma coisa que esteja faltando e que a gente precise se alinhar, ok? Aqui é como, da mesma forma como a gente leu na leitura da noite passada, é como essa energia da cruz celta, como ela vai se mostrar para nós, tá? Ela vai aparecer dessa forma. Então, quando você quiser saber, do que a cruz celta ela tá falando, provavelmente você recorre a essa aqui. É a simbologia que tem uma conexão mais próxima conosco, tá? Opa, vou embaralhar novamente. Agora vamos lá. Essa aqui agora, esse aqui é o significado oculto, tá, pessoal? Então,
o que aconteceu aqui? A gente tem a nossa significadora, tá? Que é essa aqui, do centro, tá? Que é pra onde é que a gente tá indo? Qual é o nosso caminho? O que essa lua cheia tá trazendo pra gente, tá? A gente tem que receber isso aqui. Isso vai ser o interessante pra gente receber, tá? Essa é a coisa interessante pra gente receber. Isso aqui, ó, é o que tá impedindo essa energia aqui de chegar na gente, tá? Seja ela material ou não. Pode ser que seja uma coisa espiritual. Pode ser que seja uma coisa emocional. Pode ser que seja uma resolução. Enfim, o que está impedindo é isso aqui. E aí, é muito importante que você que está escutando essa leitura faça a equivalência da sua interpretação, já que a gente está fazendo uma leitura coletiva. Onde essa cruz celta se encaixa na minha vida? Você vai perceber bastante, principalmente por causa dessa aqui, que é como essa energia se mostra, tá? Aqui são os padrões inconscientes que estão motivando essas duas coisas de acontecerem aqui, tá? Também a energia oculta. Ao que se refere, de fato, essa cruz celta que a gente está tirando. Agora a gente vai colocar aqui influências do passado. Então essa carta aqui da direita, da cruz celta, essa aqui, ó, são as nossas influências do passado. O que tem de energia, de eventos, de pessoas, de situações, de acontecimentos do passado que influenciam nesse todo aqui, tá? Agora a gente passa pra cá, que é o futuro possível. Esse é um futuro possível se as coisas continuarem como elas estão, ok? Então isso aqui é muito importante da gente ler também, da gente considerar também. Opa, peraí. Vou aumentar um pouquinho a altura para que a gente consiga enxergar melhor. Aí, pronto, agora sim. Bacana. Para que a gente consiga enxergar tudo melhor. Beleza? Então vamos lá. Agora, aqui embaixo, ó, são as nossas ferramentas e recursos. Ferramentas e recursos que a gente tem à nossa disposição para que a gente consiga alcançar esse ideal aqui do centro, tá? Principalmente, mas que para que a gente consiga também remover esse cara aqui, tá? Agora, a gente vai colocar aqui na roda o espaço é exíguo. Os fatores ambientais, tá? O que está ao nosso redor e o que faz parte do contexto dessa energia toda de maneira externa e que influencia, lógico, no desenvolvimento ou na dificuldade desse processo de acontecer. Aqui estão nossas esperanças e temores, tá? De modo geral, essa carta aqui, nos tarôs clássicos, ela pede que essa carta seja interpretada como os augúrios que a gente tem em relação à conclusão dessa mandala, mas que a gente faça uma leitura tanto positiva como negativa, tá? Então é muito importante do que vai sair aqui. Então é muito importante a gente ler isso aqui também. E finalmente, o conselho da mandala, para que a gente atinja esses ideais dessa energia que está se abrindo. Hoje é um dia de portal, hoje é um dia de lua cheia, hoje é um dia de encerramentos e inícios de ciclo, hoje é dia das bruxas, hoje é um dia muito poderoso. Então é muito importante e muito interessante que a gente se mantenha conectado, tá? E essa cruz celta, ela vai nos ajudar a receber essa comunicação, para a gente entender o que é que esse momento está trazendo para a gente. Tô tentando levantar mais um pouquinho para ficar mais tranquilo ainda da gente observar. Acho que agora tá no limite aqui. Eu tenho medo de esbarrar aqui no ring light e cair tudo. Beleza. Deixa eu ver se eu mudo, se faz diferença mudar a cor aqui. Né? Faz um pouco. Pronto. Acho que assim tá bom. Bom, então vamos lá. Itauana Ciribelli. Você chegou bem na hora. Então vamos lá, vamos começar. Recapitulando,
a gente vai abrir essa cruz celta aqui, para a gente receber essa comunicação do que é esse início e fim de ciclo, porque hoje é um dia muito poderoso, Dia das Bruxas, lua cheia, Festival de Beltane, enfim, é uma série de festividades que acontecem ao mesmo tempo. A gente está nas vésperas do Dia de los Muertos também, por isso a gente está usando esse tarô, que é um tarô conselheiro, e esse tarô conselheiro e essa comunicação, utilizando essas cartas, né, essa ferramenta de comunicação, ela está acontecendo para revelar para a gente o que é que essa lua cheia está trazendo para a gente em termos de alinhamento de caminhos, de aberturas, de prosperidade emocional, material, financeira, espiritual, e de evolução, positividade, progresso e cura do planeta e pessoal também. Tá legal? Então a gente começa por aqui. Vamos lá. Essa carta central é o que essa lua está mandando pra gente. Olha só que coisa muito interessante, vocês não acham? Olha só quem apareceu. Quem teve ontem na leitura da mandala sobre os breves propósitos, né, vai achar bastante interessante. Ó, vou até dar um zoom aqui. Vou até dar um zoom para vocês verem quem saiu. Knight of Cups. Esse é o Cavaleiro de Copas, perdão. Abafa o caso. Ontem, na verdade tem muito a ver, sim. Faz muito sentido. É uma outra carta da corte que ela tá aparecendo. Ontem a gente fez uma leitura ao vivo também, e uma das principais interpretações, um dos principais arquétipos que estavam presentes ontem nessa interpretação e nesse recebimento de comunicação dos nossos breves propósitos, foi o Rei de Copas, tá? E aqui a central, na verdade, é o nosso Cavaleiro de Copas. A luz está refletindo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso. Eu vou ter que aproximar um pouco, então. Eu vou aproximar um pouquinho. Aí eu acho que vai melhorar. A luz, ela vai continuar refletindo, porque aqui onde eu tô é pior sem luz. Mas pelo menos vai dar pra gente ver. Vai dar pra gente ver de maneira mais clara. E aí, como essa cruz celta ela é grande, qualquer coisa eu vou fazendo isso aqui, ó. Tá? Aí a gente vai indo e vai voltando. Então vamos lá. Voltando aqui. Olá, Mayara, tudo bem? Boa tarde. Olha só a surpresa. A gente está fazendo uma leitura de uma cruz celta aqui para as energias da lua, em relação à nossa prosperidade material, emocional, financeira, espiritual, enfim, tudo que há de positivo para os nossos alinhamentos de caminho e para as resoluções de vida, considerando que hoje é um final e um início de ciclo nessa lua cheia do Dia das Bruxas. Pronto. Valeu então, Marshall. Que bom que ficou bom. Bom, o Cavaleiro de Copas e o nosso contraponto é o 9 de Espadas, certo? Opa, ficou um pouquinho embaçado. Pronto, melhorou. Essa é a nossa significadora, tá? O Cavaleiro de Copas. E esse é o nosso contraponto, tá? Qual é o nosso desafio, o nosso obstáculo e com o que é que a gente precisa se alinhar. Bom, o Cavaleiro de Copas, ele fala muito sobre a nossa autoimagem. E o 9 de Espadas fala sobre enfrentarmos os nossos fantasmas individuais. Enfrentarmos os dilemas, os problemas e todo tipo de âncora que a nossa autoimagem e o nosso ego proporciona para nós. Boa tarde, Glau Cardoso, tudo bem? Chegou bem na hora. A gente está abrindo uma cruz celta sobre essa lua cheia de Dia das Bruxas, tá? Então isso aqui tem ressonância com todo mundo, inclusive com você. Fica aí. A gente está abrindo a primeira casa.
A primeira e a segunda, na verdade, que são um só. Que é a nossa significadora e o nosso contraponto, tá? Bom, essa interpretação, ela é muito séria. Essa aqui, tá? E ela é muito profunda. Porém, ela é muito simples e ela é muito clara. O Cavaleiro de Copas, quando você tiver no seu ritual particular hoje à noite, na lua cheia, seja fazendo orações, seja fazendo uma festividade com música, com dança, enfim, seja escrevendo cartas e queimando na fogueira, ou queimando na vela, ou tomando banhos, não importa, o seu ritual, sim, dia de muita magia e muita alegria, Glau. Presta atenção que essa comunicação, ela é muito importante, tá? Esse tarô aqui, que é o tarô de Santa Muerte, ele é um tarô do Dia de los Muertos, tá? E ele é muito poderoso porque ele é um tarô conselheiro. E a gente está falando sobre quais são essas energias aí que essa lua cheia está trazendo para a nossa vida, desde que estejamos abertos. Então, essa interpretação, o Cavaleiro de Copas com o 9 de espadas, ela é profunda e muito séria. Porém, ela é muito simples, tá? Quando a gente estiver nos nossos rituais particulares hoje, seja eles quais forem, a gente tem que jogar a nossa autoimagem fora. A gente tem que jogar a importância da nossa autoimagem fora. O ego mesmo, de fato, é isso que essa lua está pedindo. Que a gente jogue fora. Tudo que tem a ver com o nosso ego. Tudo que tem a ver com o nosso apego. Ela não está falando, não é a carta da morte. Ela não está falando para a gente transformar, para a gente transmutar. Não. Ela está falando para a gente enfrentar. Enfrentar os desafios, os bloqueios e as cascas que impedem a morte, que impedem a transformação, que impedem a evolução de acontecer. Então não se trata aqui apenas de transformar, de transmutar, ou de colocar no papel na hora de queimar na fogueira ou na vela, ou qualquer que seja o seu ritual particular, de você colocar aqui, a partir dessa lua cheia eu quero mudar. Não, não é isso que essa comunicação está dizendo. O cavaleiro, ele é o cavaleiro de copas, ele é um cavaleiro artista, ele é um cavaleiro que está ligado com as artes, com os sentimentos, com as emoções, com a música, com a beleza. Ele está muito relacionado ao signo de Libra. Mas ele ainda é um cavaleiro, tá? E ele ainda vai para a guerra. E ele ainda é um instrumento bélico do reino. Então ele ainda faz uma luta, ele ainda enfrenta o que quer que seja. Ele enfrenta principalmente de maneira emocional. E é isso que esse 9 de espadas ele está requerendo pra gente. A gente está deixando os nossos fantasmas de lado. É muito fácil a gente pedir para mudar, a gente pedir que uma energia misteriosa ela surja na nossa vida e que quebre o nosso status quo sem que a gente tenha que fazer esforço nenhum. Não é isso que essa lua está requerendo. Essa lua ela vai estar requerendo isso aqui, tá? Só que para tudo isso aqui acontecer, a gente precisa começar a enfrentar os fantasmas que impedem a nossa autoimagem de se mostrar harmônica com a natureza, com o universo e com os nossos irmãos. Certo? Isso é muito importante. Como isso vai se mostrar? Como isso vai aparecer pra gente? A sacerdotisa, olha só, como isso vai acontecer? Como isso vai aparecer pra gente? Vai aparecer de fato no ritual, tá? Hoje à noite, na hora dessa lua cheia, peça, pergunte, tá? Quais são esses segredos? Se você não está entendendo isso aqui, o que é que eu estou deixando de fazer para encarar minha autoimagem? Pergunte, se conecte, faça os rituais, tá? Mergulhe na introspecção da sua intuição. Busque, é assim que isso vai se mostrar. O ritual de hoje, tá? A sacerdotisa, ela é uma bruxa, The High Priestess, tá? Ela é nada menos do que uma bruxa. Então, tudo isso aqui que está aparecendo na cruz celta vai se mostrar no dia de hoje. Tá 100% alinhado, tá? Sim,
Marshall, ela é linda. E a carta, a ilustração, ó, ela é fantástica. E é importante perceber os elementos que estão aqui, ó. Ela tá com a chave na mão. E ela tá lendo um livro. Deixa eu ver se eu consigo enxergar, porque não dá pra enxergar aqui. Não dá pra ver direito o que tá no livro, o que tá nas páginas. Mas parecem ser alguns dragões. Ou alguns... Ah, é como esse tarô ele tá muito relacionado à cultura e à arte andina, né? Maia, asteca. Eu acredito que ela tá lendo aqui, ó. O que ela tá lendo... Ela tá olhando aqui alguma coisa sobre os deuses maias e astecas. Tá vendo? Se você digitar no Google deuses maias, deuses astecas, você vai encontrar figuras que parecem esse contorno aqui, tá? E ela também tá com o calendário maia nas costas dela. Então ela é de fato uma grande sacerdotisa, tá? Ela tem um corvo, o esqueleto de um corvo, aqui em cima, no canto superior direito. No xamanismo... Também no xamanismo andino, o corvo, ele é uma figura que viaja e passeia através dos mundos, tá? Então, de fato, isso tudo que a gente está lendo aqui de modo geral, tá? O resumo aqui do que a gente está lendo vai se mostrar pra gente na ocasião da gente fazer, de fato, um ritual de conexão e de comunicação com essa lua cheia, com esse Dia das Bruxas, com essas energias, com esse 31 de outubro. Muito interessante. Mas não poderia ser de outra forma, porque essa ferramenta, ela sempre se conecta de maneira muito clara e muito direta com esses objetivos. Bom, resumo. Para a gente receber essa comunicação da Lua que fala sobre os nossos grandes propósitos, nossa felicidade, evolução, prosperidade material, espiritual, emocional, etc., e sucesso, a gente precisa encarar os fantasmas que impedem a nossa autoimagem de se alinhar com o que é harmônico e positivo, tá? Como isso aqui se mostra? Como isso vai se mostrar? No seu ritualzinho particular, hoje à noite. Resumindo, tá? E o que isso aqui vai te mostrar? Né? Qual é o fundamento de tudo isso? O que você não está enxergando para que você consiga tanto pular esse obstáculo, resolver esse obstáculo, solucionar, dissolver esse obstáculo, como o que é que essa lua está trazendo para você e para sua vida. Depois, no final, vocês voltam o vídeo, tá? Eu sei que vocês acreditam em mim, só para vocês verem que esse baralho ele foi embaralhado, certo? E ele foi... e as cartas elas foram tiradas aleatoriamente e elas estão em ressonância com tudo que está acontecendo aqui. Então, o significado oculto dessa mandala é... Tcharam! O louco. A jornada. Tá? Resumo da ópera. O que está impedindo você de encarar os fantasmas da sua autoimagem, tá? Porque você tá achando que a sua autoimagem ela tá muito certa, tá muito alinhada com tudo, e que sua vida e que os problemas da sua vida e as dificuldades, os obstáculos e as intempéries, eles têm a ver com outra coisa e a responsabilidade de outra pessoa, né? Alecrinzinho dourado. É isso que você tá pensando, né? Não, é tudo seu. Você precisa encarar esses fantasmas, tá? Hoje à noite você vai receber essa comunicação de maneira mais clara. Apesar de que a gente já está recebendo ela aqui. E a lua cheia, de fato, ela aconteceu às 11h45 da manhã, né? Mas a luz da lua à noite, ela vai estar mais intensa quando tiver escuro, né? Depois das 6. E a comunicação que vai ser trazida para você é sobre a sua jornada, tá? Você precisa se desfazer desse drama da sua autoimagem para você conseguir se jogar na jornada, porque tem mais coisa, tem coisa mais interessante, tem coisa melhor para você do que ficar reclamando de pequenos problemas notáveis do seu dia, tá? Lógico, né, gente? Por favor, eu não tô falando sobre
sobre doenças, eu não tô falando sobre problemas graves, eu não tô falando sobre mortes, eu não tô falando sobre problemas de difícil solução. Aqui a nossa interpretação, ela tá alinhada e se relaciona a uma questão muito específica, tá? Que não tem a ver com os obstáculos, com as dificuldades e com os problemas mesmo e os desafios que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia. Isso é uma coisa inerente ao nosso caminho, do nosso propósito, certo? Só para ficar claro, para que vocês entendam que quando eu falo, esse probleminha, eu não estou desfazendo de grandes problemas. Não estou desfazendo da importância das tristezas e do sentimento que a gente deposita em situação X ou situação Y. Eu estou falando única e exclusivamente do que está alinhado com o assunto da Cruz Celta. Beleza? Só para ficar claro, para ninguém se ressentir comigo depois. Influências do passado, tá? O que foi que gerou esse problema aqui na autoimagem de vocês aí? Nossa, né? Estratégia, controle, rei de espadas, tá? O rei de espadas, ele é muito parecido com o imperador em muitos aspectos. Mas o racionalizar demais as coisas, entender demais as coisas, tentar compreender demais, controlar demais, colocar tudo no papel. Isso aqui, ó, levou a gente a essa situação, tá? E a gente vai sair dessa situação aqui da mesma forma. A gente precisa ter estratégia, a gente precisa ter racionalidade, e isso foi utilizado no passado. No passado, a gente já conseguiu se alinhar com objetivos, com padrões, com felicidade, com prosperidade, quando a gente soube pensar de maneira fria, racional e calculista. Só que dessa vez, a gente vai precisar alinhar essas características com essa aqui, ó, que é com a intuição, tá? A principal característica da sacerdotisa é o poder intuitivo que ela tem. A gente precisa se alinhar com isso aqui, certo? Lembrando que a intuição, ela não é contrário de racional e nem de emocional. A intuição é complementar essas duas coisas, certo? Então, vamos alinhar a intuição com a nossa capacidade de estratégia racional, para que a gente consiga ser honestos conosco, tá? E tirar isso aqui, ó. Remover, dissolver esse obstáculo, tá? Ou pegar a parte positiva do 9 de espadas, que é para que a gente consiga ser intuitivo e também analítico, para compreender quais são os padrões da nossa autoimagem que estão interferindo nesse cara aqui, ó. O nosso protagonista da semana que quis aparecer até o final. Futuro próximo possível. Rei de ouros, tá? Prosperidade, estabilidade, sucesso. Olha só, nós temos 2 reis aqui, tá? A corte, ela tá se colocando aqui. A gente tem um rei de espadas no passado, um rei de ouros no futuro. Aqui a gente tem estratégia no passado. Aqui a gente tem estabilidade no futuro, tá? O rei de ouros, ele é aquele rei disciplinado. É aquela figura disciplinada e que ela consegue, de fato, dar conta da administração do reino sem precisar pedir ajuda para ninguém, porque ele é muito bem sucedido, ok? Então, isso aqui o fato de você ser autossuficiente, de você conseguir não depender dos outros, note que isso não quer dizer que você vai ser agora autocentrado e egoísta e vai viver isolado. Não é isso, tá? Mas olha só, ele é o cara que leva o cofre, tá? Ele é a figura arquetípica que ele leva o cofre do reino todo. E se ele leva o cofre do reino, provavelmente ele tem muito poder. Porque a gente está falando de uma questão material aqui, e dentro de um contexto material, dinheiro é poder. Dentro de um contexto material, dinheiro é poder, tá? É isso que a gente está falando aqui. Cuidado para não confundir a interpretação. Então vamos lá. Quais são nossas ferramentas? Agora vamos virar um pouquinho para cá. Isso. Ó, Marshall, ainda tá aí? Funcionou
bastante. Agora aqui estão nossas ferramentas, recursos e talentos para que a gente consiga tanto se alinhar com isso aqui, alcançar isso, receber isso, receber isso aqui também, se alinhar com isso, encarnar isso e solucionar isso aqui, tá? 8 de paus, a dinâmica, o dínamos, a velocidade, a presteza, tá? E olha só que interessante, eu tiro um guardião para que ele faça parte da leitura, sempre. E o talento e o recurso que a gente tem para se alinhar com tudo isso aqui e para receber essa nossa prosperidade, para receber essa comunicação que a Lua está trazendo, tá? E isso a gente faz através da solução dos nossos bloqueios, dos nossos fantasmas referentes ao nosso ego, a nossa vaidade, a nossa autoimagem. Um talento que a gente tem é que a gente pode conseguir fazer isso muito rápido, tá? Rapidamente, bem rápido. E o guardião que eu sempre tiro um guardião para fazer parte da leitura no começo. E eu vou compartilhar com vocês agora, porque o que tirei no começo foi o dínamos. Eu sou o guardião que vem trazer energia e ânimo para tua alma. Rejo átomo. Venho romper a inércia na fase inicial dos teus projetos. Te trago a força necessária para fazer mais do que você imagina que sejam os teus limites. É isso aí, bacana. Então, exatamente esse recurso, tá? O poder de fazer tudo de maneira dinâmica tá com a gente. A gente tem como fazer isso. Então, isso significa que a gente tem as ferramentas, que a gente tem disponível o ânimo, a energia e a vitalidade para, de fato, encarar esse cara aqui, ó. Encarar essa tortura aqui, ó. Que parece ser uma tortura, mas na verdade não é. É conhecimento, certo? Ele tá com conhecimento na mão, ele tá com a luz na mão, mas parece uma tortura, porque esse instrumento de tortura aqui, ó, que faz essa figura aqui pensar que ela é o centro do universo, porque eu não sei se vocês perceberam, eu esqueci o nome dessa ferramenta, desse elemento. Mas essa ferramenta aqui que parece um timão, né, de um convés, do navio, na verdade, ela é um daqueles suportes que seguram os planetas do sistema solar na renascença. Vocês lembram daquelas maquetes? Já viram em algum livro? Aquelas maquetes do sistema solar que seguram os planetas e que aí você bate aqui, ó, pum, aí ele gira e aí, enfim... essa figura aqui acha que a cabeça dela é o Sol. Só que ela está sendo torturada. E com o livro na mão, fechado. Um livro que não é aberto. Esse é o verdadeiro fantasma. E o Cavaleiro de Copas, ele está corroborando essa situação, tá? Só pra gente lembrar e deixar claro o que a gente está falando, sobre o que a gente está falando aqui. Então, é possível que a gente tenha consciência disso, né? O Rei de Ouros, o Rei de Espadas veio dizer aqui que já houve estratégia, já houve sabedoria no passado. Então, provavelmente a gente já enfrentou esse fantasma ontem, mas ou a gente perder a... Sim, pois é, Marshall, se desprender do ego, da autoimagem é bem complicado, vamos praticar. Não é uma coisa fácil. Como eu disse no começo da leitura, é bem profundo, tá? E é bem difícil. A única coisa fácil e objetiva que está aqui é a gente entender o que está acontecendo. Compreender o que está acontecendo. Mas realmente colocar em prática dá um trabalhinho. Mas, provavelmente, de acordo com o Rei de Espadas, a gente já ouviu falar disso aqui, ó, anteriormente. Porque a ficha vai cair rápido e a gente tem ferramentas e ingredientes para conseguir, ó, correr com isso e resolver essa situação o mais rápido possível. Agora a gente vai para os fatores ambientais, tá? Essa casa aqui, ela vai simbolizar... Essa aqui, ó. Ela vai simbolizar tudo que é externo, tá? Tudo que está à nossa volta. As pessoas que têm a ver com o nosso objetivo, com a nossa rotina, com o nosso propósito. Como é que está o nosso entorno em relação a nós mesmos? Como está essa imagem? Porque por enquanto aqui a gente falou de autoimagem, né? Do que a gente acha que a gente é. Mas como é que a gente está para os outros? E como é que os outros estão agindo em relação a isso, tá?
O mago. O mago. Isso é muito interessante. A nossa autoimagem para os outros, ela tá... Essa cruz celta, ela tá bem alinhada com a leitura que a gente fez ontem, pessoal. Então, quem tá assistindo agora, pela primeira vez, essa aqui vai ser a live de número 4, tá? Ela vai estar... eu vou disponibilizar no IGTV, vou disponibilizar no YouTube, mas ela sempre vai estar designada como a live de número 4, certo? Deem uma assistida depois que a gente acabar aqui, na live de número 3, tá? E vocês vão perceber que tá bem alinhado. Porque a mandala tá dizendo que a gente tá com o nosso dispor a velocidade, porque a gente tem ferramentas ideais. E os fatores ambientais, tanto nos fatores ambientais as pessoas, elas estão disponíveis para nos oferecer recursos, tá? Porque a gente está falando do mago aqui, e o mago ele trabalha com todas as ferramentas, como também essa nossa autoimagem aqui, ela está sendo mostrada de alguém autossuficiente. Então, se por acaso você tiver com algum problema e você estiver achando que as pessoas não estão dando bola para a sua situação, não se mortifique, não se vitimize, não se frustre e não se chateie. Porque o que está acontecendo é que as pessoas estão achando que está tudo bem. As pessoas estão achando que você já sabe de tudo. E que você tem todas as ferramentas. E que você consegue solucionar tudo sozinho. Que você tem todos os caminhos, tá? E, paralelamente a isso, as outras pessoas, elas têm essas ferramentas e elas têm todos esses recursos, caso depois de fazer esse exercício de desprendimento da autoimagem e do ego, você perceba que você precisa de ajuda, tá? Esperanças e temores. O 3 de paus. O 3 de paus fala sobre o início da nossa jornada de fato. No Ás de paus a gente tem uma grande ideia criativa. No 2 de paus a gente pega o mapa e a gente começa a olhar para onde é que a gente está indo. E no 3 de paus, tá? A gente, de fato, inicia a jornada. Então, nossas esperanças e temores dizem o que é que essa jornada aqui nos reserva, tá? E isso já fala muito sobre por que a gente não está se alinhando com esse louco. E por que a gente está tentando controlar demais e não abre mão da nossa autoimagem. Porque a gente tem receio do que a gente vai encontrar. Porque a gente pode perder nossa autoimagem. A gente pode perder essa vaidade aqui, tá? A gente pode perder a imagem do cavaleiro de copas, que é o cavaleiro branco dos príncipes da Disney, certo? Que é o príncipe da Disney, que é o cavaleiro que vem montado no cavaleiro branco. A gente está com medo de perder essa autoimagem. Mal sabe a gente que, por mais que as pessoas vejam a gente como pessoas autossuficientes e que têm os elementos e as ferramentas para tomar qualquer caminho e resolver qualquer situação, mal sabem eles que isso aqui, ó, só se trata de uma autoimagem. Isso aqui não necessariamente é verdade. E aí, a gente tá brigando com uma coisa que não necessariamente é verdade e que provavelmente não é, com medo de entrar numa jornada que vai levar a gente pra cá, pra prosperidade, pro sucesso, porque a gente simplesmente não consegue se desprender do controle do nosso caminho e ser igual a esse nosso amigo aqui, tá? Vale agora assistir toda a jornada do louco da semana, que vai ser bacana. E finalmente, essa última amiga aqui da gente é o Conselho da Mandala, que é o 10 de espadas. Gente, o conselho é muito simples, tá? Sendo o 9 de espadas o nosso contraponto, o nosso bloqueio, e o 10 de espadas sendo o nosso conselho, a situação é: quebre, encerre, acabe com essa besteira. Acabe com essa autoimagem. Você tem a velocidade, você tem as ferramentas, você tem a sabedoria, você tem a estratégia para perceber o que é que está fazendo com que você não avance na sua vida, tá? Quando você descobrir isso, quando você elencar isso, encerre, dê um ponto final. Faça dessa lua cheia, desse dia 31, um ritual de encerramento dessas coisas que estão bloqueando a sua vida,
tá? E caso esteja sendo difícil para você perceber do que a gente está falando, caso seja difícil pra gente perceber pra você perceber do que a gente tá falando aqui nessa mandala, hoje à noite você tem um ritual e você pode pedir pra entender isso. Caso olhando pra fogueira, ou pro incenso, ou pra vela, ou escutando a música, ou tocando a sua música, ou fazendo a sua dança, ou o que quer que seja que você escolha como seu ritual particular, caso esse ritual e essa manifestação já não te mostre por si só toda essa comunicação, ok? Só pra gente arrematar, como de costume, eu vou tirar só mais 2 cartas complementares, tá? Porque a gente já tem o nosso guardião aqui, que é o Dínamos. Então você vai... na verdade, Marshall, é o seguinte, não é a morte, tá? A gente não tá falando da morte e da transmutação. O tempo de renascer, na verdade, ele já passou faz muito tempo. E a gente continua insistindo em não aderir a essa transformação, e não aderir a essa mudança. A gente está chegando a um ponto de que o próprio planeta está dando um basta em algumas situações. Eu não acho que, por exemplo, a gente esteja numa situação de coronavírus por acaso. Eu acho que isso é uma resposta da natureza falando: chega de alguns hábitos, chega de alguns costumes, chega de alguns apegos. Isso vai acabar agora. E como vocês não estão resolvendo, a gente vai resolver para vocês. Eu acho que a coisa funciona bem assim. Porém, alguns processos, eles não são tão... eles não podem ser tão drásticos assim. E eles requerem que, de fato, a gente alinhe nossa consciência com esse processo todo, tá? Com esse propósito todo. E por isso, quando você me pergunta, na verdade, então é tempo de renascer, consciência e transmutação de energias, e esse seu questionamento estaria 100% alinhado com a carta da morte, que fala sobre renascimento, sobre transfiguração, sobre transformação, na verdade eu acho que esse tempo já passou muito tempo, já passou demais, já está além da conta, já extrapolou. Aqui a comunicação ela está falando: gente, corre que o bonde já andou faz muito tempo e a gente precisa fazer essas mudanças. Se você não sabe ainda, aproveita a lua de hoje para pedir sabedoria e para pedir um estreitamento de comunicação, para que essa informação chegue para você entender de fato o que é que você precisa cortar, o que é que você precisa encerrar, tá? O que é que precisa ser finalizado, rompido. A carta do 10 de espadas, ela fala sobre alguém que está com um tumor na perna e aquele tumor ele vai matar a pessoa. Então você corta a perna. Acabou. Pronto. Porque daí o tumor morreu e você vive. Fim de papo. É rápido e objetivo dessa maneira, tá? Que é o que são os nossos talentos e recursos, a velocidade, que está alinhado com o Dínamos, que é esse guardião que veio aqui. Essa mandala, para mim, ela tá muito clara, tá? E talvez eu esteja achando clara essa mandala por causa da mandala que a gente tirou ontem, também ao vivo, e que tá no IGTV da Trilha da Lua Nova e também tá no YouTube. Por isso, quem não assistiu, por alguma razão, corre lá depois que a gente acabar essa live e vai assistir. E aí depois assiste um pedacinho aqui de novo pra gente ver pelo menos a parte da conclusão, que eu acho que vai fazer muito sentido, tá? Bom, um animal de poder do baralho das cartas xamânicas. Independente de qualquer filosofia, de crença, de credo, eu acredito que todos nós acreditamos que nós estamos sendo assessorados e a gente está sendo acompanhado por guias, anjos, guardiões, mentores, etc. Na cultura indígena norte-americana e também da América Central e também de outros lugares, os animais, eles são entidades que são muito representativas de maneira alinhada com esse posto de guardiões, de mentores, de sábios.
Então, nas cartas xamânicas, a gente pergunta qual animal pode emprestar sua medicina. E qual é a medicina e qual é a característica. Beleza, Marshall, assista mesmo. Qual é a característica que ele vai emprestar para que a gente consiga rapidamente descobrir esses segredos e ter essa consciência para fazer esses cortes e esses encerramentos, para que a gente possa, de fato, resolver esse obstáculo com a nossa autoimagem e alcançar os nossos propósitos e a nossa prosperidade material, espiritual, financeira, etc. E o animal que vai estar conosco é este aqui, ó. O antílope. O antílope, vou contar um pouco da história do antílope. No tempo da era glacial, quando o homem ele estava preso nas cavernas por causa do grande frio. O homem ele estava o ser humano estava preso junto com outros animais e a tribo ela estava prestes a morrer de fome, porque estava todo mundo preso na mesma caverna, estava todo mundo no mesmo barco. E tinha muita gente ali à disposição, tinha muita gente dentro da tribo e cada pessoa tinha uma função, cada pessoa era muito importante para o desenvolvimento daquela sociedade, daquele mundo, daquele planeta naquele momento. E o antílope, vendo que todo mundo ia morrer de fome, ele olhou para a tribo e falou assim: gente, o negócio é o seguinte, eu tô vendo que todo mundo tem muitas ferramentas, eu tô vendo que todo mundo tem muita sabedoria e todo mundo já tem sua função. Só que se a gente ficar aqui, juntos, presos nessa caverna, a gente vai morrer de fome. E aí a função, o talento e o recurso de qualquer um de vocês não vai servir mais para nada. Eu não tenho atualmente nenhum talento e nenhum recurso para a gente fazer essa reconstrução depois dessa era glacial. O que eu posso fazer é o seguinte: eu posso me sacrificar para que vocês não morram de fome. E aí, a partir de então, o antílope se sacrificou. A tribo ela pôde se alimentar. Essa foi a ação mais rápida e para solucionar um problema que está totalmente alinhado com o que eu acabei de falar da perna, de agir rápido, de fazer os cortes, de fazer os sacrifícios necessários para que a gente remova todo e qualquer obstáculo que a gente tem no momento para alcançar os nossos ideais. Então o antílope, ele é muito assim. Ele é a medicina da ação, tá? Então o antílope vem trazer essa energia de que o que quer que seja que precisa ser feito agora. Precisa ser feito imediatamente. Existe uma urgência grande. E aqui a gente já sabe ao que ela se refere. Ok? E aí, finalmente, eu vou tirar também uma carta do Caminho Sagrado, do livro da Jamie Sams, que são os símbolos sagrados dos índios norte-americanos também. Isso aqui também está vinculado ao xamanismo, tá, pessoal? Mas traz reflexões muito interessantes. E tem a ver com... Vamos ver se vai ter a ver com a mensagem ou tem a ver com a autoimagem, tá? A flecha, a verdade como proteção. Então, isso já saiu numa... Não sei, eu acho que o que eu ia falar é bobagem. Qualquer coisa depois eu compartilho com todos vocês. Vamos lá, a flecha, então, pessoal, a verdade como proteção. Boa tarde, Jaque, tudo bem? A gente está fazendo os momentos finais aqui da leitura da nossa mandala da lua cheia. Se a flecha acertou seu alvo hoje, você está sendo solicitado a descobrir a verdade da sua situação atual, tá? A verdade da sua situação atual. A sacerdotisa é a reveladora dos segredos, ok? E você está solicitado a fazer isso como uma flecha, como um antílope, como o dínamos, rapidamente, sem deixar para depois.
Proteja-se de situações desagradáveis, usando a verdade como escudo. Não se importe com aquilo que os outros pensam de você. Você conhece a sua verdade. Assim que aprender a honrar sinceramente essa verdade, você não será mais ferido pelas mentiras alheias. A flecha também nos fala das ideias de fraternidade. A sua arma atual consiste em aproximar-se de pessoas sinceras e bem-intencionadas. Afaste-se de todos aqueles que deixaram de honrar o seu caminho e a sua verdade. Lembre-se, a trajetória da flecha é direta e certeira, e ela lhe afirma: permaneça no caminho sagrado. Bom, é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Não vou falar mais sobre essa mandala. Não vou falar mais sobre essa cruz celta. Vou deixar essas informações todas como mote de reflexão para todos vocês. É muito importante que você que assistiu essa leitura hoje, agora, dia 31, à tarde, que você aproveite o dia de hoje, a força dessa lua cheia de hoje para você buscar essa verdade. Pede para a sacerdotisa, se alinha com esse arquétipo e busca essa verdade para destruir esses bloqueios e esses obstáculos da sua autoimagem que estão impedindo a sua evolução pessoal e o seu alinhamento com o seu propósito e com os seus caminhos de vida. Reflita. E caso você esteja assistindo isso posteriormente, porque essa live vai ficar gravada, talvez esse momento seja agora para você. Então, escute o que o Antílope falou, que não espera para a hora do ritual não, cara. Começa a fazer isso agora. Busca agora. Chega no ritual com isso já resolvido. Beleza? Eu que agradeço. Muita luz para todos vocês. Um grande abraço. E hoje começa o nosso curso Tarô Básico, Jornada Intuição. Se você ainda não se inscreveu, o link para o curso está na bio. Se inscreva agora mesmo, porque hoje a gente já tem nossa primeira aula. Tá? Qualquer dúvida, fala com a gente nos canais da Trilha da Lua Nova, que a gente está sempre em contato, visando desenvolver todo esse processo de conexão, comunicação e liberdade. Um abração!